Meus irmãos, então nós vamos meditar no texto de 1 Reis, capítulo 19, e que Deus possa falar aos nossos corações, que Deus possa sustentar os nossos corações. Vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 18. A palavra do nosso Deus nos diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor e tocou-lhe e disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: Sai, põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um ciclo tranquilo e suave. Ouvindo, o Elias envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: Vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael rei sobre a Síria. A Ageu, filho de Nissi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Amém? Que Deus possa falar aos nossos corações, que Deus possa sustentar as nossas vidas, meus irmãos. Meus irmãos, como Deus trata o seu povo? O tema nosso nessa noite é como Deus trata o seu povo. O nosso Deus, Ele sempre trata, Ele sempre cuida, do seu povo, Ele sempre cuida do seu servo. Quando nós olhamos para esse texto, Elias, ele pensa que ele está sozinho.
Elias, ele pensa que não tinha ninguém com ele, mas na verdade Elias, ele estava enganado. A primeira pessoa que estava com Elias, Deus do princípio, Deus de quando ele pegou e deitou a espada sobre os profetas de Baal, o seu maior ajudador, aquele que estava presente junto dele, ao lado dele, aquele que estava fortalecendo Elias, era o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, meus irmãos, nós nunca podemos dizer que nós estamos sozinhos. Deus sempre estará conosco. Deus sempre é presente na nossa vida, em todos os momentos da nossa vida. Há momentos na nossa vida em que nós estamos fracos, que nós estamos, como se diz, necessitados. Muitas vezes nós estamos abalados, muitas vezes nós estamos com medo, Elias estava com medo, porque Jezabel, ela queria pegar e tirar a vida dele. E é interessante que quando nós olhamos para esse texto de 1 Reis capítulo 19, Elias já tinha sido um herói, Elias já tinha sido um vencedor, derrotado mais de 400 profetas de Baal, deitado a espada sobre as suas cabeças e pegado e acabado com os profetas de Baal, os profetas que eram contrários à lei de Deus e também os mandamentos de Deus. Por que então que Elias estava com medo? Por que Elias tinha tanto medo se ele já era vencedor? A palavra de Deus nos diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E por que nós não acreditamos? Por que nós deixamos nos levar pela dúvida? Nós duvidamos da palavra de Deus, nós desafiamos Deus. Muitas vezes Deus está do nosso lado, Deus está nos encorajando, Deus está usando as nossas vidas, Deus está nos curando, Deus, ele trata de nós de uma forma especial. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que Deus, ele tratou Elias de forma especial. Deus, ele levantou Elias, Deus, ele fortaleceu Elias fisicamente, Deus, ele tratou de Elias especialmente. Já pensou que maravilha? Deus pegar e mandar os anjos servir Elias, Deus pegar e mandar os corvos servir Elias, Deus está ali junto com Elias, e Elias, ele se sentia derrotado. Embora ele fosse um vencedor, Elias, ele se sentia derrotado naquele momento. É interessante que, mesmo quando nós somos vencedores, mesmo quando Deus está ao nosso lado, quando nós estamos de pé e vencendo, a depressão pode pegar e alcançar as nossas vidas. Meus irmãos, talvez nós possamos estar vivendo em algum momento o melhor momento da nossa vida. A nossa família está bem, nossos filhos estão bem, a nossa esposa está bem, o nosso marido está bem, não tem faltado nada, Deus não deixou faltar nada na nossa casa, Deus tem suprido as nossas necessidades, mas parece que a depressão, ela nos pega, às vezes no momento que nós estamos mais felizes ou gratos por causa da vitória que Deus tem dado a nós. E é muito triste quando nós vivemos desse jeito, quando nós pensamos desse jeito, porque se nós temos tudo, o que falta? Não é para faltar nada, Quando Deus supre todas as nossas necessidades, nós podemos dizer que nós somos bem-aventurados, felizes, porque Deus tem sustentado, Deus tem nos dado mais do que nós necessitamos, Deus às vezes dá para nós mais do que nós precisamos, e Deus então, Ele nos sustenta com a sua mão poderosa. Deus, Ele nos dá a alegria de poder ver a ação dEle acontecendo na nossa vida. Então Deus age, e a ação de Deus, ela acontece na nossa vida de uma forma maravilhosa, de uma forma grandiosa. Então Elias, ele era um homem que era vitorioso, Deus havia dado vitória para ele, ele havia conseguido pegar e cumprir a sua missão que Deus havia dado a ele. Ele já tinha o reconhecimento, Acabe pegou e foi avisar, foi dar o recado,
Jezabel, que Elias já tinha sido vitorioso diante dos profetas de Baal, que já havia derrotado todos os profetas de Jezabel, e que ele, né, estava, né, bem sucedido na sua missão. Agora nós podemos pensar assim: então por que Elias ele estava depressivo? Porque muitas vezes, meus irmãos, quando nós estamos, né, estressados, quando nós enfrentamos uma grande batalha na nossa vida, as nossas forças se vão. As nossas forças se vão. Então Elias, as suas forças tinham se esgotado diante da batalha, diante, né, da guerra que ele havia enfrentado. E muitas vezes existem coisas na nossa vida que são batalhas constantes na nossa vida. Muitas vezes nós temos batalhas espirituais dentro da nossa casa, nós temos batalhas espirituais, né, em relação à vida dos nossos filhos, muitas vezes em relação à vida, né, das nossas filhas, e aí o desafio é grande demais, né? A maior dificuldade que nós temos é enfrentar as batalhas, né, dentro da nossa própria família. É uma dificuldade para nós enfrentarmos batalhas dentro do nosso lar ou dentro da nossa própria família. E Elias, ele enfrentou essa batalha. E vamos ver, né, quais foram os aspectos tratados na vida de Elias. Como que Deus tratou Elias, né? A primeira coisa que Deus ensina para nós é que quando eu estou deprimido, quando eu estou estressado, ou quando as minhas forças se esgotarem, né, por causa dos meus esforços, ou por causa de algo que eu estou querendo executar na minha vida, ou por causa de algo que eu desejo na minha vida, Deus ensina para nós que nós precisamos estar bem fisicamente. Eu preciso estar bem fisicamente, intelectualmente e espiritualmente. Então, qual que é o primeiro cuidado que Deus ensina para nós nesse texto? É o cuidado físico, né? Do versículo 5 a 8 fala sobre isso, né? O que Deus pegou e realizou na vida de Elias? O que Deus fez, né, para Elias, né? Deus deu para ele descanso. Olha só, do versículo 5 ao versículo 8, a palavra de Deus nos ensina que Deus deu para ele descanso. Deus deu para Elias alimentação. Olha só, Deus deu para ele descanso. Deus pegou e deu para Elias alimentação. Deus deu também para Elias atividade física, né? Então, por exemplo, quando necessário, nós precisamos de entender que Deus irá também nos dar também essas condições, né? Então, por exemplo, Deus, ele cuidou fisicamente, ele cuidou da alimentação de Elias, e ele, né, fala também e nos ensina esse texto que talvez há raros momentos ou momentos que na nossa vida nós vamos precisar de medicamento. Então nós precisamos tratar o nosso corpo físico, nós precisamos tratar a nossa mente, né, o nosso intelectual, nós precisamos de tratar também, né, a nossa saúde, se for necessário, com medicamento. Então Deus ensina isso para nós, né? Olha só, Deus deu descanso para Elias, no versículo 5, deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Então Deus, né, ele fala para nós e ensina para nós aqui no texto de Elias, que quando nós estamos, né, cansados demais, quando as nossas forças se esgotaram, nós precisamos de descansar, nós precisamos de relaxar, nós precisamos de estar, né, fisicamente, espiritualmente, intelectualmente bem, para poder fazer o quê? Enfrentar os desafios. Eu preciso estar bem, né, fisicamente, espiritualmente, intelectualmente. Então eu preciso de estar bem. Então Deus ensina isso para nós, né? Olha só que Deus também nos ensina, né? O segundo, o desabafo. Nós precisamos nos desabafar. Muitas vezes nós estamos estressados, as nossas forças se esgotaram,
muitas vezes nós estamos acuados num canto, muitas vezes nós estamos nos sentindo sozinhos, sendo que Deus é presente na nossa vida, e nós precisamos de desabafar, né? No versículo 10, olha só o que Elias pegou e fez. Elias, ele desabafou com Deus. Nós temos Deus para poder nós pegar e desabafar, contar para Ele as nossas dificuldades, os nossos problemas, e Deus, Ele está pronto para poder ouvir cada um de nós. Olha só que Elias pega e fala: ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Mas Elias, ele estava se sentindo solitário, sozinho, mas ele não estava só, né? Deus estava com ele, né? Olha só como que Deus pegou e conservou a sua igreja. Elias não estava só, ele estava com Deus, o Todo-Poderoso, e ele estava com a igreja de Deus, com Israel de Deus. Olha só o que diz aqui no versículo 18: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que o não beijou, né? Olha só, Deus conservou a sua igreja, Deus conservou aqueles que não se dobraram, que não adoraram Baal, que não se acovardaram. Deus, zeloso, cuidou, guardou, né, o seu povo. E Elias se sentindo sozinho, e Deus está falando para ele assim: Elias, você não está sozinho, eu estou com você, Elias. Mas também, Elias, né, eu conservei 7.000 que está com você também. Então nós não estamos sozinhos diante dos desafios, diante dos estresses que nós vivemos, muitas vezes diante da depressão que nós às vezes estamos vivendo. Deus quer nos encorajar e falar para nós: ó, você não está sozinho, nós não estamos sozinhos, né? Então Deus fala para nós que nós precisamos de cuidar, né, da nossa mente, nós precisamos cuidar do nosso corpo, nós precisamos de cuidar da nossa saúde, né? Se for necessário usar medicamento, né? Deus nos ensina também que nós devemos pegar e desabafar, que nós precisamos de pegar e abrir o nosso coração, que nós precisamos de pegar e conversar, ter diálogo, abrir o coração, né, para as outras pessoas, porque, né, isso vai trazer para nós benefício para a nossa saúde, né? Então isso é importante. Outra coisa importante que nós aprendemos com esse texto é que nós precisamos de pegar e entender que o ambiente, né, precisa ser mudado. A hora que Deus viu que Elias, ele estava deprimido, que ele estava acuado, que ele estava sofrendo, que ele estava achando que ele era um coitadinho, fala para ele: Elias, levanta, ó, o anjo tocou nele e falou assim: vamos, acorda e levanta, porque eu tenho algo mais para você fazer, né? Então o que Deus ensina para nós nesse texto? Que nós precisamos de ter atividade, nós não podemos ficar paralisados, nós não podemos ficar, parados ou inércios sem fazer nada. Nós precisamos de pegar e fazer o quê? Agir e tomar atitude diante, né, dos desafios que nós enfrentamos, né? Olha só, Elias ensina isso para nós. Quando nós olhamos aqui no texto de Elias, mudança de ambiente, né? Da caverna ao Horebe, fatores externos como lugares, pessoas são fatores de cura. Então, na verdade, estar envolvido com pessoas, né, abrir o coração, desabafar, faz com que nós venhamos ser curados, é remédio para as nossas vidas. Nós precisamos de entender que nós somos seres criados por Deus, e que Deus, Ele quer que nós vivamos em sociedade, para que nós venhamos estar sendo tratados, né, por Deus e também pelas pessoas que nós amamos também, né? Pessoas que nós convivemos, que fazem parte da nossa vida. Veja mais aspectos que foram tratados na vida de Elias, né? Então olha só, a palavra de choque
né? No versículo 9, né? Olha só, que fazes, né, aqui, Elias? Né? É o ânimo ou a exortação? Que fazes, né? Quando nós olhamos no versículo 9, Deus pega, né, e faz essa pergunta. Ali, versículo 9, meus irmãos, ali entrou numa caverna onde passou a noite. Eis-lhe que veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? O que você está fazendo aqui? Por que você está acuado? Por que você está fugindo, né, dessa maneira? Então Deus, ele pega e exorta Elias e fala para ele: o que você está fazendo aqui? Né? Levanta, se mova, haja, né? Então Deus quer que nós venhamos a nos mover, ter atitude para poder pegar e chegar mais longe quando nós temos esse Deus maravilhoso que faz parte da nossa vida. Outra coisa que Deus ensina para nós está aqui no versículo 18, que fala sobre, né, relacionamento. Esse texto de Elias ensina para nós que o relacionamento é importante, né, na nossa vida. Deus ensina para nós aqui, no versículo 18, que Elias não estava sozinho, e que nós não estamos sozinhos. Nós somos servos do Senhor, a igreja está conosco, né? Os nossos irmãos estão conosco, né? A igreja de Deus invisível está conosco. A igreja está orando, a igreja está buscando a Deus, a igreja está colocando, né, as nossas dificuldades, as nossas vidas e também os nossos problemas diante do altar de Deus. Então, né, Elias não estava só, ao contrário do que ele pensava, né? Outra coisa que Deus ensina para nós é que nós devemos ser útil, né? Quando nós olhamos do versículo 15 ao 17, nós precisamos fazer algo, porque quando nós fazemos, quando nós nos movimentando, quando nós, né, agimos, Deus, ele cura a nossa vida. Então, quando nós olhamos aqui do versículo 15 em diante, olha só: disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria. Deus falou para assim: Elias, vamos trabalhar. Elias, vamos botar a mão na massa. Você está aí achando que é um coitadinho, está deprimido, está com depressão, mas eu quero falar uma coisa para você: levanta, age e vamos caminhar. E Deus fala para ele assim: Elias, a caminhada é longa, a caminhada é difícil, né? Então, o que Deus ensina para nós também nesse texto, né, de 1 Reis capítulo 19, é que, por exemplo, a nossa jornada não é fácil. A nossa jornada, a nossa caminhada é difícil. A nossa jornada, a nossa caminhada, ela é longa. E Deus ensina para nós nesse texto que nós não podemos pegar e fazer o que? Desanimar. Que nós devemos, né, caminhar, que nós devemos pegar e trabalhar, que nós devemos nos levantar e não ficar acuado, né, e não ficar parado diante, né, das dificuldades, diante da opressão, diante da depressão, né, que nós precisamos fazer o que? Ser útil. Deus falou assim para Elias: Elias, eu quero usar você, seja útil, vamos, né? Olha só que diz no versículo 16: a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar, né? Então Deus fala para nós aqui no versículo 17 também: quem escapar à espada de Azael, Jeú matará, e quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Então Deus fala para ele assim: Elias, vamos levantar, vamos caminhar, vamos trabalhar, vamos pegar e agir. Elias, sai deste lugar, sai desse estresse, sai dessa depressão, e vamos pegar e ser útil para a honra, glória e louvor do nome de Deus, né? Por último, meus irmãos, esse texto nos ensina para nós que nós devemos conhecer mais a Deus.
né? Versículo 11 e 12, né, nos ensina que se nós conhecermos mais a Deus, né, Ele nos fortalecerá. Então, Deus, Ele irá nos fortalecer quando nós conhecermos mais a Ele. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a vida dos irmãos, que Deus possa ter falado ao nosso coração e que nós possamos, né, diante dos desafios que nós enfrentamos, conseguir caminhar, não ficar estagnado, né? Na verdade, como muitas vezes nós ficamos parados diante dos problemas, diante das dificuldades, diante dos desafios que nós enfrentamos, né? Deus não quer. Deus quer que nós venhamos a enfrentar os desafios, a poder lutar, a poder não parar diante das barreiras que nós enfrentarmos na nossa vida e, acima de tudo, né, buscar conhecer mais Ele, para que Ele possa trabalhar na nossa vida da mesma forma que Ele trabalhou na vida de Elias, né? Que nós possamos ser abençoados pela palavra de Deus. Amém?